Olá a todos! A abordagem de hoje é sobre um assunto bem curioso, um assunto que quem está adentrando a doutrina espírita gosta muito, tem muita curiosidade de saber, que é a relação com os irmãos gêmeos, a relação entre os irmãos gêmeos. Será que é uma relação de amor? Será que é uma relação de ódio? Será que é uma relação fácil? Ou será uma relação difícil? Bom, mas não vamos abordar só essa relação de amor, de cumplicidade entre os gêmeos. Também vamos abordar um caso bem especial. Vamos abordar o que a doutrina nos diz sobre os gêmeos siameses, né? Também conhecido como gêmeos chifópagos. E também um caso bem especial que eu vou retratar no finalzinho desse vídeo, tá certo? Então, vamos à abordagem. O que nos diz a doutrina espírita sobre isso? Bom, aproveitar que o meu brother, irmão gêmeo aqui, foi embora. Vou pegar aqui o Livro dos Espíritos, né? Já estou com ele em mãos. E vamos abordar essa questão dos gêmeos. Olha só. Há 3 perguntas bem específicas que Kardec fez aos espíritos sobre esse tema dos irmãos gêmeos e das relações parentescas, né, filiais, enfim, as relações familiares. E são 3 perguntas, a 211, a 212 e a 213. E na 211, Kardec faz a seguinte pergunta: de onde provém a semelhança de caráter que existe muitas vezes entre 2 irmãos, sobretudo se gêmeos? Os espíritos respondem: são espíritos simpáticos que se aproximam pela semelhança de seus sentimentos e que são felizes por estarem juntos. Esse é um caso muito bom. Espíritos que se amam realmente e que entendem no seu planejamento reencarnatório, quando na erraticidade, que é o período... Erraticidade é o período que nós levamos no plano espiritual entre uma encarnação e outra. Então, quando eles estão ali planejando junto com seus guias e mentores espirituais como será a sua nova jornada na Terra, eles chegam a um consenso, a um acordo, que por se amarem, precisam, pelo menos em uma encarnação dessas, estarem juntos para trilhar esse caminho da evolução juntos. Então, a espiritualidade permite que eles venham como irmãos gêmeos, né, para trilharem aí esse caminho evolutivo, para se ajudarem, se amarem, um ajudar o outro. E essa relação de amor é tão intensa, tão forte, que nós conhecemos aí inúmeros casos, tá? Tem inúmeras reportagens de irmãos gêmeos em que um sente o que o outro sente mesmo à distância. Quando um está feliz, o outro também está feliz. Quando um entristece-se, o outro também se entristece. Então, é uma relação de amor muito grande entre esses 2 espíritos, que já vem de jornadas e mais jornadas passadas. Mas aí vem a pergunta número 12. Nas crianças, em que os corpos estão ligados e que têm certos órgãos em comum, existem 2 espíritos, melhor dizendo, 2 almas? Kardec pergunta sobre os irmãos siameses, também conhecidos como chifópagos, né? Irmãos que são ligados, que nascem com corpos ligados, alguns ligados pela cabeça, outros ligados pelo tronco, nascem com os corpos deformados, ligados uns aos outros, né? Um a outro, né, no caso. E o que é que os espíritos respondem? Sim, há 2 espíritos em 2 corpos, sim. Mas sua semelhança, frequentemente, faz com que pareçam apenas um aos vossos olhos. Realmente, são verdadeiras anomalias, né? Geneticamente falando, são anomalias, e os corpos são realmente tão juntos assim que em alguns casos chega a confundir se há um corpo só ou se há 2 ali. Há alguns casos particulares que são ligados pela cabeça e que fica mais visível que são 2 corpos ligados pela cabeça, mas alguns dividem o mesmo tronco. Alguns casos a medicina consegue separar, quando é permitido que se separe, a espiritualidade permite. Mas há casos em que a separação não pode ser feita, quando os espíritos dividem o mesmo órgão. São 2 corpos que se ligam, que vieram ligados e que dividem órgãos vitais, então não pode separar. E esses casos são de espíritos que realmente têm uma dívida espiritual muito grande um com o outro. São espíritos que já vêm se perseguindo através de eras e mais eras de encarnações
e reencarnações, e ora um é algoz, ora outro é vítima, e sucessivamente vão se revezando através das reencarnações. Ora um está reencarnado, outro está desencarnado e fica como perseguidor, e vice-versa, e às vezes se reencontraram já em encarnações e um degladiou-se com o outro. Então, são espíritos que não têm jeito de se entenderem, têm dívidas um com o outro, mas não se perdoam, não se permitem perdoar-se. Então, a espiritualidade trabalha da forma com que eles nasçam no mesmo corpo, dependendo unicamente um do outro, dependendo a vida inteira um do outro, para aí sim se fazer esse resgate, para aí sim a lei de ação e reação se fazer presente, e a lei maior, que é a lei de amor, fazer com que esses espíritos, depois de uma encarnação inteira, um dependendo do outro, esqueçam o ódio e criem uma forte relação de amor. E aí sim esses espíritos se perdoam, só dessa forma, mas são casos extremos, né? A espiritualidade sempre procura outras formas de fazer esses espíritos se perdoarem, mas quando não há jeito, não há forma, só dessa forma, nascendo como siameses para se perdoarem. É um caso duro, mas tem que ser feito. A 213, Kardec indaga aos espíritos: visto que os espíritos encarnam como gêmeos por simpatia, de onde vem a aversão que se vê algumas vezes entre esses últimos? Ao que os espíritos respondem: não é uma regra que os gêmeos sejam espíritos simpáticos. Maus espíritos podem querer lutar juntos no teatro da vida. É um pouco do que eu já falei. Eles precisam nascer como gêmeos, precisam ali trilhar um caminho juntos numa mesma família, um parecendo-se com o outro fisicamente, para, enfim, aprender a se perdoar e, enfim, aprender a se amar. Essa é o verdadeiro intuito, o verdadeiro objetivo de uma reencarnação como essa. Fazer com que os espíritos se amem quando se odeiam, e fazer com que os espíritos evoluam e um ajude o outro a evoluir quando se amam. E eu tenho um caso bem especial para falar agora para vocês. É um caso forte que aconteceu no século XIX na Europa, mais precisamente na Inglaterra. O caso de um cidadão chamado Edward Mordrake. Eu vou detalhar bem direitinho esse caso para vocês. Então vejam, esse é Edward Mordrake, o homem com duas faces. O que a história nos relata sobre o caso de Edward? Bom, Edward Mordrake era um herdeiro de um título de nobreza do século XIX na Inglaterra, considerado um talentoso e brilhante músico. A história completa de Edward Mordrake foi perdida no decorrer do tempo, pois seu caso ocorreu no início da história médica. O inglês sofreu de uma anomalia conhecida como craniopagos parasíticos. Ele tinha uma face extra na parte de trás de sua cabeça. Essa face ocupava uma parte menor do crânio e exibia sinais de inteligência. Contudo, dizia-se que essa face apresentava intenções malignas. O próprio Mordrake relatava que havia situações em que ele estava triste e sua face de trás ficava rindo, como se estivesse zombando de seus sentimentos. Foi dito também que seus olhos acompanhavam o movimento das pessoas ao redor, e seus lábios constantemente faziam barulhos assustadores. Embora nenhuma voz fosse compreensível, Edward jurou que muitas vezes ele era mantido acordado durante a noite por conta dos sussurros de ódio de sua face gêmea maligna, como passou a chamá-la, e dos murmúrios macabros. Os relatos sobre a vida de Mordrake apontam que ele tentou suicidar-se diversas vezes, depois que seus médicos desistiram de fazer a remoção cirúrgica de sua segunda face, pois a cirurgia seria fatal. Desesperado, cometeu suicídio aos 23 anos de idade. Existem duas versões sobre a morte de Edward. Uma com veneno e outra com um tiro em um dos olhos de sua outra face. Em ambas as versões, Edward deixou para trás uma carta pedindo que a face demoníaca fosse destruída de sua cabeça antes de seu sepultamento, para que ele não continuasse a ouvir seus terríveis sussurros no túmulo. Ele viveu em completo isolamento, recusando-se às visitas, até mesmo dos membros da família. Ainda na carta, ele queria que fosse enterrado em um lugar deserto, sem pedra ou legenda para marcar seu túmulo. Bom,
O fato é que até hoje ninguém confirma esse caso e também ninguém desmente. É um mistério que muita gente estuda ou tenta estudar o caso de Edward Murdoch até hoje. Já tiveram documentários sobre isso, reportagens e mais reportagens. Nem provam, nem negam veementemente esse caso. Mas, se esse caso um dia realmente aconteceu, tá aí um caso de uma perseguição espiritual fortíssima. Poderia ser um caso de uma perseguição espiritual muito forte, e a doutrina espírita explicaria isso tranquilamente. Um caso de dois espíritos que se perseguem através dos tempos. Aconteceu ou não aconteceu, também serve de estudo para nós, espíritas. Até porque, se os gêmeos siameses são capazes de virem ligados em um corpo, por que um outro espírito não poderia vir ligado apenas na cabeça de um corpo de um outro espírito, né? Os dois habitando um único corpo, com dois perispíritos ligados. Isso é, acredito eu, que totalmente capaz. Poderia sim ter acontecido. Bom, se aconteceu ou não aconteceu, isso não nos cabe julgar, mas que seria um curioso caso e um caso que a doutrina espírita explicaria de forma científica, como é a própria doutrina, se explicaria sim, tranquilamente. Então é isso, fica aqui esse caso curioso para estudarmos, o caso de Edward Murdoch. Se é verdade, se não é verdade, não nos cabe pesquisar, até porque já foi muito pesquisado. Mas que serviria de um belo estudo, isso com certeza serviria. Então, até a próxima. Fiquem todos com Deus.